Lição 4. Amós. A justiça social como parte da adoração. Esse é um tema importante. Você, meu caro amigo professor, que está já se preparando para a lição, para o próximo domingo, essa lição do profeta Amós, o contexto histórico é bom você nunca esquecer, porque Amós viveu, ele profetizou, veja só, ele profetizou em Samaria, que era a capital das 10 tribos do norte. Muito bem. Mas ele era de Judá, ele era do Reino do Sul, de Tecoa, perto de Jerusalém. Mas Deus enviou para profetizar em Samaria, capital de Israel, capital do Reino do Norte. E nessa época, as 10 tribos do norte estavam bem economicamente. Era a época de Jeroboão II, uma época de prosperidade econômica, mas também uma época de apostasia. Não somente de apostasia, mas também de injustiça social, de maneira nunca vista antes. O profeta, quando chegou em Samaria, ficou horrorizado com o que viu. Abuso de poder, abuso de autoridade, pobres sendo explorados, escravos, seus irmãos vendidos como escravos. Era uma situação realmente caótica. Então, esse assunto deve ser falado, sim, aí é um contexto histórico que você deve dar um pouquinho mais de ênfase, porque está ligado ao tema. O comentário, repito, ele é expositivo, mas também ele é temático. Tem um link, um vínculo da exposição do texto bíblico do profeta com o tema. Então aí é bom que o aluno, seu aluno ou a sua aluna possa ter essa visão do quadro social da época, porque hoje, em muitas partes do mundo, e no nosso Brasil também, não é diferente. Então, ser cristão não é só estar na igreja, adorar a Deus, fazer barulho, falar línguas e ter uma vida de crueldade, não ter o mínimo sentimento nem piedade pelo sofrimento alheio, não somente isso, e praticar a injustiça contra o próximo. Então, o profeta Amós já denunciava isso, muito tempo, já no 7º século antes de Cristo. Amós foi contemporâneo de Oséias, foi contemporâneo de Miqueias e de Isaías. Então, era o período do quarteto profético. Na verdade, não somente Miqueias, mas também um dos profetas menores, dois profetas maiores, só um profeta maior, Isaías, e 3 profetas menores, Oséias, Amós e Miqueias. Sofonias também. Não, Sofonias é no início de Jeremias. Eu acho que Sofonias estou querendo acrescentar o quadro, estou querendo aumentar o número de profetas, mas são 4 mesmo, é o quarteto. Muito bem. Então, e Miqueias era da mesma época, mas o problema era o mesmo, que havia em Samaria, havia também em Jerusalém e havia também no interior de Judá, nas cidades interioranas de Judá. Então aqui, a justiça social como parte da adoração. Deus se agrada, diz lá em Provérbios que quem ajuda o pobre empresta a Deus. Mas aqui, o problema de Amós não era só a omissão de ajuda ao necessitado. Era mais grave ainda, era a exploração dos necessitados, era a injustiça social. E essas palavras estão vivas até hoje, são atuais, e cada um deve tomar muito cuidado, pensar bem, porque Deus se agrada, e diz lá em Provérbios que a justiça exalta as nações. E Salomão está falando ali, Provérbios 14, está falando ali da justiça social. Então, meu querido professor, que você tenha uma boa aula, você, meu querido aluno, minha querida aluna, tenha uma boa aula nessa lição 4 do próximo domingo. CPAD, a editora da Escola Dominical.